E se a Commonwealth, que muitas vezes olhamos como uma relíquia do Império Britânico, pudesse renascer, e renascer como um bloco global futurista e poderoso, será que é mesmo possível pegar numa associação histórica que parece quase um clube pós-colonial e transformá-la numa força económica e tecnológica para o século XXI? A nossa análise de hoje mergulha num material fascinante que nos foi partilhado. É um diálogo entre um pensador, o Edson Zogby, e uma inteligência artificial. E a nossa missão, pronto, é explorar não só o estado atual da Commonwealth, mas uma visão absolutamente radical para o seu futuro. Vamos dissecar as limitações, olhar para catalisadores como o Brexit e depois mergulhar numa proposta que é mesmo arrojada. Mistura inovação tecnológica, financeira e até uma reinterpretação da própria governação. Ok, vamos lá começar pelo princípio, só para estarmos todos na mesma página. O que é a Commonwealth hoje em dia? É importante dizer logo que não tem nada a ver com a União Europeia. Não há moeda única, não há mercado comum. É, na sua essência, uma comunidade voluntária de 56 nações unidas por laços históricos, culturais e, claro, pela língua inglesa. Exatamente. E essa voluntariedade é a chave para perceber porque é que não é um bloco unificado. O foco da Commonwealth sempre foi a cooperação técnica, educativa, política, mas em soft issues, não na integração económica a sério. E há obstáculos muito concretos a essa integração. O primeiro, e se calhar o maior, é a diversidade. É uma diversidade brutal. Quando dizes diversidade, estamos a falar de quê, exatamente? Estamos a falar de um abismo. Temos de um lado economias do G7, como o Canadá, o Reino Unido, e do outro pequenas nações insulares no Pacífico ou países em desenvolvimento em África, como Moçambique. Os interesses económicos não podiam ser mais diferentes. Certo. Como é que se cria uma política comercial coesa que sirva ao mesmo tempo os interesses de um gigante financeiro e os de uma economia agrária emergente? É quase impossível. É um quebra-cabeças. Precisamente. E a isto junta-se a falta de integração formal. Não há tarifas comuns, não há políticas partilhadas, não há estruturas supranacionais com poder real. Cada membro mantém a sua soberania intacta, e isso, claro, é um ponto de honra para muitos países que lutaram por ela, e, por fim, as prioridades são outras. Muitos destes países já pertencem a outros blocos regionais que são muito mais importantes para o dia-a-dia deles, como a CARICOM nas Caraíbas. A Commonwealth, pronto, acaba por ser uma prioridade secundária. Certo, o retrato é o de um gigante adormecido, se calhar até um pouco anacrónico. Mas há forças em jogo que podem estar a agitar as águas. O Brexit, por exemplo. Com a saída da União Europeia, o Reino Unido precisa, de forma quase desesperada, de novos parceiros comerciais. A chamada Commonwealth Advantage, a vantagem de terem língua e sistemas jurídicos semelhantes, parece uma oportunidade natural, quase óbvia. Mas é assim tão simples. Olha, o que é fascinante aqui é que o Brexit forçou, de facto, o Reino Unido a olhar para a Commonwealth com outros olhos. Vemos isso na corrida para assinar acordos bilaterais com membros-chave como a Austrália, a Nova Zelândia. Sim, com o Canadá. Exato. Mas a ideia de que a Commonwealth estava à espera, de braços abertos, para se tornar o Império 2.0, isso é uma ilusão. Porquê? O que é que falha nessa lógica? Falha porque o mundo mudou. Muitos países da Commonwealth não estão de todo dispostos a alinhar-se automaticamente com os interesses britânicos. As suas relações comerciais com a China, com os Estados Unidos ou com os vizinhos diretos são, em muitos casos, economicamente muito mais importantes. Não há um mecanismo na Commonwealth que possa forçar esse alinhamento. É uma rede de influência, não há uma cadeia de comando. E depois há outro elemento que o diálogo explora. A monarquia. A sucessão para um monarca mais jovem, como o Príncipe William, podia injetar uma nova energia, uma nova relevância na organização. Ou é só uma mudança de rosto? Isso levanta uma questão importante sobre o papel do simbolismo. O poder do monarca é, em grande parte, soft power. Um rei popular, carismático, focado em temas universais, podia certamente usar essa plataforma. Vemos isso com o rei Carlos e o príncipe William e a aposta na sustentabilidade. Podiam unir os membros em torno de objetivos comuns. Contudo, isto tanto pode ajudar como pode atrapalhar. Como assim? Qual é o reverso da medalha? O reverso da medalha é que muitas das nações mais importantes da Commonwealth, a Índia, a África do Sul, a Nigéria, são repúblicas. E mesmo nos países onde o monarca britânico ainda é chefe de Estado, como na Jamaica ou na Austrália, o debate sobre a transição para uma república está muito vivo.
Um foco renovado na figura do rei, em vez de unir, podia, na verdade, acelerar o processo de alguns membros se afastarem por considerarem a monarquia uma instituição, bem, anacrónica. Então, se percebi bem, embora o Brexit e uma nova geração na monarquia possam ser fatores de mudança, não são por si só uma bala de prata. Não vão transformar a Commonwealth, de um dia para o outro, num bloco económico coeso e competitivo. Exatamente. São influências, mas não são transformadores. E é nesse impasse que o diálogo que estamos a analisar se torna verdadeiramente provocador. Sim, porque a proposta é virar completamente a lógica do avesso. Em vez de olhar para as fraquezas, o argumento foca-se no potencial latente. E os ativos são inegáveis, não é? Um alcance geográfico global, com países em todos os continentes habitados, uma potência emergente como a Índia, com um motor económico e tecnológico incrível, e a língua inglesa como um facilitador universal. E com base nisto surge a primeira ideia bombástica. E se todos os membros adotassem a libra esterlina como moeda comum? A teoria é que isto podia criar um fluxo global de mercadorias e finanças sem precedentes. Mas, sejamos realistas por um momento. A fonte menciona a Índia. Estamos a falar de uma potência nuclear, a caminho de ser a terceira maior economia do mundo. A ideia de que eles abdicariam da rúpia em favor da libra, historicamente a moeda do poder colonial, isso não soa completamente delirante? A fonte aborda diretamente esse ceticismo, que é a reação lógica, claro. A proposta não é uma de submissão, mas sim de parceria estratégica. A ideia explorada não é que a Libra passe a ser controlada só pelo Banco de Inglaterra. Pelo contrário, o seu valor e estabilidade viriam de uma cesta de ativos onde a economia indiana, os recursos canadianos ou a inovação sul-africana teriam um peso enorme. Na prática, a Índia não estaria a abdicar da sua soberania, estaria a cogerir uma das moedas mais poderosas e estáveis do mundo. É uma questão de perspectiva, percebes? É perder controlo ou é ganhar influência global? Essa é uma forma muito diferente de olhar para a questão. E isso liga-se a um conceito que o diálogo apresenta e que me pareceu central. A ideia de entropia suficiente. Pode explicar melhor o que é que isto significa? Parece contraintuitivo. A estrutura centralizada da Commonwealth como uma fraqueza. O diálogo argumenta ao contrário. Pensa nisto como um ecossistema. Um sistema rígido, homogéneo, super-otimizado, como a União Europeia, é muito eficiente, sim, mas também é muito frágil a choques inesperados. Vimos isso com a crise financeira ou a pandemia. A Commonwealth, com a sua diversidade caótica, a tal entropia, tem uma resiliência natural e uma capacidade de adaptação muito maiores. A proposta é que, se conectarmos esta diversidade através de tecnologia flexível, em vez de regras burocráticas rígidas, criamos um sistema que se adapta e inova de formas que um bloco centralizado nunca conseguiria. A Índia, por exemplo, podia liderar a inovação tecnológica, enquanto a Austrália liderava nos recursos. E o Canadá na governação, como mencionaste. Exatamente, seria uma rede, não uma pirâmide. Percebo. A fraqueza à falta de centro torna-se a maior força. Uma inversão completa da lógica. Mas mesmo com esta visão de parceria, o objetivo não pode ser competir com a China em preço e escala. O diálogo deixa isso bem claro. Sim, essa seria uma batalha perdida à partida. O caminho proposto é muito mais sofisticado e baseia-se em dois tipos de inovação. Primeiro, a inovação incremental. Fazer melhor o que já se faz. E aqui entram exemplos muito concretos. Usar tecnologia para criar cadeias de abastecimento mais transparentes e sustentáveis. Imagina poderes rastrear um café do Quênia até uma chávena em Londres, com a garantia de que foi produzido de forma ética. E sustentável, certo? Exato. Ou usar a enorme experiência do NHS britânico para construir plataformas de telemedicina que sirvam comunidades rurais na Índia ou no Ghana. São melhorias que, somadas, criam um valor enorme. E o outra vertente? É a inovação radical. Criar algo que mais ninguém tem. A ideia central aqui é construir um modelo económico baseado em valores. A fonte sugere a criação de um selo, Certified by the Commonwealth, que não seria só mais um rótulo de qualidade. Seria uma garantia de que um produto foi feito de forma ética, sustentável e com respeito pelos direitos humanos. No mundo cada vez mais consciente, isto cria um diferencial competitivo que não se baseia no preço, mas sim no propósito. Isso parece fantástico no papel, mas que garantias é que há de que este selo não se tornaria apenas mais um rótulo burocrático, difícil de controlar numa rede tão vasta? É aí que entra a tecnologia. Se tudo isto já parece ambicioso,
A fonte guarda a proposta mais disruptiva para o fim. E tem a ver com a própria natureza do dinheiro. A ideia é a criação de uma libra digital baseada em tecnologia blockchain. Blockchain, a palavra mágica. Mas o que é que isso significaria na prática para este ecossistema? Significaria que a promessa de valores deixaria de ser uma questão de confiança e passaria a ser uma questão de verificação. E as implicações são revolucionárias. Vamos pegar um exemplo prático e simples só para ilustrar o ponto da transparência. Imagina um fundo de ajuda internacional enviado do Canadá para um projeto de construção de uma escola em Moçambique. Com a Libra Digital, cada cêntimo seria rastreável num livro-razão público e inviolável. Seria possível ver exatamente quando o dinheiro chegou, como foi gasto, quem pagou a quem. O desvio de fundos, a corrupção, que são cancro em muitas ajudas internacionais, tornavam-se praticamente impossíveis. Uau! É a isto que a fonte se refere como transparência radical. Isso por si só já seria uma mudança de paradigma, mas os benefícios não se ficam por aí, pois não? Não, de todo. Outro ponto é a estabilidade económica. Como falámos, esta moeda digital não estaria lastreada só nas reservas do Reino Unido. Seria apoiada por uma cesta de ativos de vários membros, o ouro da África do Sul, as matérias-primas da Austrália, a força industrial da Índia. Isso daria-lhe uma estabilidade e uma resiliência muito superiores. Mas talvez o impacto mais profundo seja o social. Em que sentido? No sentido da inclusão financeira. Uma moeda digital acessível por telemóvel podia levar serviços financeiros a milhões de pessoas em África e na Ásia que hoje estão completamente fora do sistema bancário. E pensemos nas remessas, o dinheiro que os imigrantes enviam para casa. Hoje as taxas são altíssimas. Com uma libra digital, as transações seriam quase instantâneas e com um custo perto de zero. Para milhões de famílias, isto significaria mais comida na mesa, mais dinheiro para a educação. A moeda deixava de ser só uma ferramenta financeira para se tornar um veículo de justiça e desenvolvimento social. Ela personificaria os valores da Commonwealth. É uma visão incrivelmente ambiciosa. E quando pensamos que já chegamos ao limite da audácia, o diálogo apresenta uma última ideia, e se calhar a mais inesperada de todas, que este novo bloco poderia adotar princípios monárquicos para a sua governação. Ora, isto soa um pouco medieval. O que é que se pretende dizer com isto? É uma ideia que precisa de ser bem desembrulhada para não ser mal interpretada. Não se está, de todo, a falar de monarquias absolutistas ou de um regresso ao passado. A análise da fonte é sobre a estrutura da governação. O argumento é que os sistemas de monarquia parlamentar, como os do Reino Unido ou do Canadá, são muitas vezes, na prática, mais ágeis e menos paralisados pela burocracia do que muitas repúblicas. Ok, então para ser claro, não estamos a falar de um rei a tomar decisões. A ideia é ter um chefe de Estado simbólico e neutro, que garanta a continuidade e a unidade, enquanto um governo eleito, mais pequeno e focado, trata da gestão do dia-a-dia. Seria como ter um guardião da estabilidade a longo prazo, que permite que o governo seja mais rápido e decisivo, sem o impasse partidário constante que vemos em tantas repúblicas. É exatamente essa a distinção. O monarca, ou uma figura equivalente, serviria como um ponto de união, um símbolo de continuidade, acima das disputas políticas do momento. E isto liga-se diretamente a uma estratégia competitiva baseada no minimalismo. A ideia é criar um bloco com governos mais enxutos, com menos burocracia, menos estruturas estatais obsoletas, uma economia altamente digitalizada, onde a libra digital e o smart contract automatizam muitas das funções que hoje exigem exércitos de funcionários. O modelo serial de uma rede descentralizada, não de um bloco hierárquico e pesado como outros. E essa agilidade seria a sua principal vantagem competitiva? Precisamente. A agilidade, a eficiência e a base ética seriam os seus maiores atrativos. Posicionaria a Commonwealth como uma alternativa genuinamente moderna aos blocos existentes. O diálogo até especula que o rei Carlos III, com o seu longo historial de apoio a causas de sustentabilidade, seria um apoiante natural de uma visão como esta, e que uma eventual abdicação a favor do príncipe William podia ser o catalisador perfeito para a sua implementação. Trazer uma nova geração para liderar um projeto de futuro em vez de gerir um legado do passado. Então, o que é que significa tudo isto? Fizemos uma viagem que começou com uma Commonwealth, vista como um clube pós-colonial, quase um fóssil político.
e chegamos a um conceito visionário de uma rede global ética, eficiente e impulsionada pela tecnologia mais avançada. No fundo, é um exercício de imaginação sobre como podemos reinventar a cooperação internacional para os desafios do século XXI. É sobre usar os laços da história não como uma âncora, mas como a fundação para construir algo radicalmente novo. O diálogo termina com uma nota curiosa, a dizer que ideias como esta podiam tornar o mundo menos aborrecido. E talvez essa seja a reflexão final a deixar. Numa era de crescente competição geopolítica entre blocos rígidos, centralizados e muitas vezes antagónicos, os Estados Unidos, a China, a Europa poderá um modelo mais bem-sucedido para o futuro ser, afinal, algo completamente diferente, um modelo baseado não no controle central, mas numa rede descentralizada, unida não por decretos, mas por tecnologia e valores partilhados. E, se assim for, que outras redes históricas aparentemente adormecidas podiam ser reinventadas desta forma para enfrentar o futuro?